Olá, meus amores, professora Rafaela para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos comentar o gabarito da unidade 1 do caderno 2, onde a gente falou sobre clima, tempo, fatores e elementos climáticos e biomas, tá? Então, o gabarito é a correção dos exercícios. Na página 304, na atividades, a número 1, a resposta era: costumam ser mais quentes, pois o Equador está localizado na zona equatorial, que recebe mais radiação, sofrendo um aquecimento maior do que outras áreas ao longo do ano. Por isso, as temperaturas nessa região são mais quentes, tá? Na número 2, em que era necessário fazer a relação entre os biomas e os seus climas, ficou respondido assim. Letra A, floresta temperada e o clima subtropical. Na letra B, deserto e o clima desértico. Na letra C, floresta tropical e clima tropical. Prestem atenção que ambas as florestas têm dois tipos de climas, mas eles especificam informações que nos faz caracterizar qual dos dois tipos é, tá? Então, na letra A é o clima subtropical e na letra B é o clima tropical. A número 3 era para diferenciar tropical de temperada. Então, a gente diferencia pelo clima, pela fauna, por características exclusivas. E aí ficou assim. A floresta tropical sofre influência dos climas equatorial e tropical, recebe grande radiação, apresenta altas temperaturas, alta concentração de umidade e precipitações reduzidas no inverno. O solo é humoso, né, devido à grande decomposição, né, orgânica, e há uma diversidade de fauna e flora. Na floresta temperada, os climas são temperado e subtropical, e uma característica que acontece lá são as árvores perderem as folhas no outono para evitar a perda de água em um inverno que é muito seco. Número 4 da mesma página, ele pedia a diferença entre elementos climáticos e fatores climáticos. Então, a resposta é: os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar, caracterizando o clima. Já os fatores climáticos são características geográficas, tá? Que determinam o comportamento do clima em cada localidade, como eu dei o exemplo aqui das montanhas, do mar, né, do litoral. Número 1 da página 305. Climatologia é o estudo científico do clima, isto é, estudo do comportamento atmosférico de determinada região ao longo de um período de, em média, 30 anos, por meio do qual se identificam padrões em virtude da sua interação com a superfície terrestre e com o ser humano. Precisava de tudo isso? Não, mas você podia colocar que era o estudo científico do clima, por exemplo. Porque aí você especificou climatologia e clima, tá? Número 2. Número 2 era para identificar um fator climático de acordo com a imagem apresentada no livro, e a alternativa correta era a alternativa C, de ciência, que dizia está sob influência da maritimidade e, em virtude disso, apresenta menor amplitude térmica. Número 4 número 3, eu ia pular 3, era para relacionar os climas aos seus biomas, né? Os biomas já estavam no livro, a resposta era só os climas. Então, na tundra, clima polar, na taiga, frio. Na floresta temperada, os dois climas, temperado e subtropical. Na tropical, os climas equatorial e tropical. Nos campos e savanas, semiárido e desértico. E no deserto, clima desértico, tá? Simples. Número 4 era para dizer o que aconteceria se você tirasse, né, levasse para uma floresta tropical um cactus e uma raposa do Ártico, se eles se adaptariam, se eles sobreviveriam.
Bom, eles não teriam uma boa qualidade de vida porque as condições são diferentes das quais eles estão acostumados, né? A raposa é de clima frio e o cacto não gosta de tanta água, né? Ele vive em lugares com pouca água, totalmente diferente da floresta tropical que chove pra caramba, tá? Então, não se adaptariam e não sobreviveriam. Maxi Desafio, página 306. Número 1, alternativa correta é a letra B de bola. E aí nós temos as afirmativas 2 e 5 erradas, né? E a 2 está errada porque na tundra não tem árvores, principalmente que percam as folhas no outono. Isso acontece na floresta temperada. E na alternativa 5, ele afirmava que há uma discreta variação climática e de temperatura em todos os biomas. Tem nada de discreto, né? Se nós compararmos, por exemplo, o deserto com a tundra, é uma diferença enorme, né? De temperatura e de clima. Na número 2, então, você tinha que analisar uma imagem e identificar os biomas de acordo com as informações de calor e de precipitação, tá? Quanto mais chuva, quanto mais temperatura havia, você chegava ali aos biomas que eles citaram. Resposta correta, letra A, tundra, taiga, deserto, desculpa, taiga não, meus amores, tundra, deserto e floresta tropical, tá? Alternativa A, tundra, deserto e floresta tropical. A número 3 também era para observar uma imagem e fazer uma associação, mas era para dizer o que estava errado. Então, na número 3, o que estava errado era a letra C de ciência. A paisagem 1 é típica de um continente africano. Não, aquela paisagem não é típica de um continente africano, porque a gente pode perceber na imagem vegetação completamente diferente, tá? Você aprendeu página 307. O que está em preto é o que já tem no livro de vocês e o que está em vermelho é a resposta. Então, no primeiro retângulo, né, climatologia, ficou assim. Área da ciência por meio da qual se estuda o clima, que vocês completaram, pela análise de fatores e elementos climáticos, bem como pela identificação de padrões de comportamento atmosférico, em razão de sua interação com a superfície terrestre e as interferências humanas. Segundo retângulo, clima, conjunto de estados atmosféricos que se sucedem em determinado local ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. O 30 vocês podem escrever por extenso ou colocar o número, como vocês acharem melhor. Terceiro retângulo, elementos climáticos, grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um local que caracterizam o clima. São a radiação, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Penúltimo retângulo, fatores climáticos, características geográficas que determinam o comportamento do clima, atuando com os elementos climáticos e os influenciando. São a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, a vegetação, as massas e as correntes marítimas, tá? Massas de ar. E o último, então, retângulo eram biomas que dizia assim: conjunto de ecossistemas em que há o convívio de diversas espécies de seres vivos em equilíbrio entre si e com o meio físico, interagindo com o solo, com o relevo e com o clima. E aí, meus amores, a gente encerra a unidade 1 e próxima aula a gente já começa a unidade 2, ok? Cuidem-se, ótima semana e até semana que vem.